Estamos aqui para o nosso primeiro podcast da Clínica Achille Borelli e eu tenho o prazer e a honra de trazer para esse primeiro encontro a amiga, uma referência nacional e internacional, a doutora Lígia Cogos, para a gente falar um pouquinho da nossa história de vida, que é entremeada com a dermatologia. Bem-vinda, Lígia. Eu mal posso crer que eu esteja aqui convidada pela Shirley Borelli, aquela garotinha que começou a residência na Escola Paulista de Medicina e chegou tão animada, tão alegre, cercada pelos professores que ficaram deslumbrados com uma moça tão bonita. E o destino nos uniu sem nunca ter nos separado. E cá estamos representando a dermatologia, que não é Sim, pouca que coisa. não é pouca coisa, porque de alguma maneira nós mudamos um pouco a história da dermatologia, no sentido de que não se olhava para a dermatologia com essas questões estéticas, com valores que a gente dava, mesmo para quem não tinha uma doença realmente, mas que queria melhorar a autoestima, não é? A gente ficava no final das aulas fazendo alguns procedimentos que a gente ainda estava, de alguma forma, experimentando ou conhecendo. E você, para mim, também sempre foi uma pessoa de muita referência, de muita personalidade, muito marcante. Então, quando eles falaram, vamos marcar o nosso primeiro podcast, eu falei, eu gostaria muito que fosse com a Lígia Cogos. Então, eu estou realizando um sonho e dividindo com as pessoas que estão aqui com a gente esse encontro maravilhoso, né? Quanto tempo que a gente não se via e quanto da história aconteceu. Conta um pouquinho de como era lá na Escola Paulista, como que a gente fazia um pouco a dermatologia e o que era a dermatologia no mundo. A dermatologia, você sabe, né, Shirley, já vem de, de 500 antes de Cristo e com nomes, né, como Avicena, e sem termos que nos reportar há tanto tempo atrás, mas que foi galgando seus postos importantes, livros sobre dermatologia, Robert Villain, e, e no Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 1912, e no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Quanto que a gente foi para o Rio de Janeiro, né? Quantas Tinha vezes? uma briga entre a sociedade do Rio de Janeiro e São Paulo, quem era melhor, quem não sei o quê. Tinha uma briga. Não Eu tinha essas. não Tinha, sabia. cada um queria ser melhor que a outra. E Minas também entrava nessa competição. E era bom, porque todo mundo tentava ser melhor. Mas a briga principal, briga no bom sentido, era quem fazia a melhor dermatologia, quem representava melhor as questões dermatológicas, os casos clínicos que eram trazidos para a gente discutir. Era muito legal, né? Muito gostoso. Eu acho que não, muito distraída, não percebia a briga, Ah, só achava tudo muito glamouroso. E nós tivemos nomes elegantíssimos, como o Dr. Sebastião de Almeida é Prado verdade, Sampaio, da USP, um homem elegante, um gentleman, verdade. bem vestido, com charme a toda a prosa. O doutor Raimundo Martins de Que era Castro, nosso nosso chefe lá, né? professor, Nosso professor. e grandes nomes como Dr. Ancona Lopes, Dr. Defina, Sérgio Talarico, Osmar Rota, Sérgio Amada, Valéria Petris, e tudo aquilo foi muito representativo Muito para importante nós, para muito nós, né? importante. Porque hoje em dia mesmo que eu vejo uma dermatologia às vezes tão fragilizada e com tantos profissionais querendo fazer a dermatologia e de uma maneira tão mais superficial do que a própria dermatologia, eu fico, às vezes eu olho para as nossas vidas e falo, nós somos muito abençoadas de termos tido referências tão importantes e tão fortes que realmente fizeram a base para o que a gente é, né? Eu me lembro da gente prestando o título de especialista e não sei o quê, quanto que a gente se destinava àquilo, a cada dado, a cada pé de livro, para poder ser o melhor possível e não errar um diagnóstico e não cometer nenhum equívoco, tentando dar para o paciente o melhor de nós, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente fez essa história, está fazendo essa história, né? No meu caso, por exemplo, eu deixo um legado não só das assistentes, mas de uma filha minha, que também é dermatologista, e que também, de alguma forma, deve significar o olhar
que as pessoas tiveram sobre a gente, como nós tivemos para essas referências na escola paulista, né? Você se sente feliz com essa história? Como você sente? Bom, eu sempre fui alguém alegre, É como verdade. você, né, Sheila? É, E a, a dermatologia, assim que eu comecei, eu não sabia se eu queria fazer dermatologia, mas o Valdemar me mandou fazer. ele falou, Eu, faça, e você faça. obedeceu. Eu lembro que eu estava em dúvida, porque, imagine, eu recebi um convite do professor, do chefe da ortopedia, doutor Marino, e a ortopedia era um ambiente muito agradável, só homens, né? Masculino Uma demais, né? beleza. E o doutor Marino falou que se eu quisesse, ele me deixava fazer. Eu falei, Valdemar, eu já era casada, casei no 5º ano. Valdemar, doutor Marino pediu, se eu quiser, ele der. Não, você vai para dermatologia. Visionário, E né? assim, eu obedeci, como É. eu obedeço sempre, cegamente. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar e eu disse para ela, eu não gosto que mande em mim. E ela disse, eu, pelo contrário, eu gosto que mande em mim, não é isso, Lígia? Adoro que mandem em mim. Quando a pessoa começa a mandar muito em mim, eu falo, para, eu não gosto que mande em mim. E aí ela está falando agora que o próprio Valdemar, de alguma forma, falou, faça a dermatologia, né? E para mim foi assim, eu era também muito boa aluna, minha mãe queria que eu fizesse cardiologia, clínica. Quando eu falei para ela que ia fazer dermatologia, ela falou, imagina, você tem capacidade para muito mais, mãe, né? No fim, a dermatologia foi a especialidade da virada do século, né? Porque ela se tornou uma tão importante, porque aumentou tanto a expectativa de vida, as pessoas querem ser mais bonitas, querem permanecer jovens, não é? E ainda no mercado de trabalho, ainda conquistando novos amores, mesmo lá perto dos 70, 80 anos. Então, no fim, a dermatologia foi e é uma especialidade de referência muito grande dentro da medicina, né? Mas para mim era isso, eu queria fazer alguma coisa que tivesse algum significado para mim, na minha vida, mais do que a batida de um coração, sabe? Mais do que a cardiologia. E eu acho que, de alguma forma, a gente acertou, sim. E eu acho que a gente foi responsável pela mudança do olhar, né? Como que era para você? Como que você olhava para esse primeiro Não, paciente? eu não diria que você, talvez, eu nunca me senti responsável pela mudança, as coisas foram Aconteceu. acontecer naturalmente. Na Escola Paulista de Medicina já tinha a tarde inteira de ambulatórios voltados à dermatologia estética, né? A doutora Valéria É, ela Petri, já era as inovadora, assim. máscaras. Depois houve um marco porque surgiu a AIDS É verdade. naquela Logo, época. logo, é, E começou, a doutora Valéria Petri tinha sido a pessoa que tinha feito o primeiro diagnóstico no da Brasil, do AIDS. cabeleireiro Marquito, e o ambulatório da dermatologia virou um lugar onde se entrevistava É pacientes. verdade. Eu lembro até, contando uma coisa engraçada, que a doutora Valéria nos dava uma lista de perguntas para fazer, um pouco íntimas, assim, né? É, E eu sexuais, falava né? assim, essa parte eu não quero fazer, que a minha mãe vai achar ruim se eu for perguntar essas coisas para os pacientes. E eu até fico orgulhosa de ter participado daquele momento, Eu me né? lembro que a gente ia até a Biblioteca Regional de Medicina, que era como se pesquisava naquela época, não é hoje que a gente aperta um botão e aparecem todos os trabalhos publicados. A gente ia até a BIREME, que era a Biblioteca Regional de Medicina, via quais artigos a gente queria, e aí pedia para alguém depois imprimir, você voltava depois de tanto tempo, né? Alguns tinham, alguns não tinham, e nisso ela colocou realmente todo mundo que estava fazendo residência ali, buscando se havia e o que havia publicado em relação à AIDS. Todo mundo, assim, foi realmente um pool de força para poder trazer para ela esses elementos. E a gente aproveitou, sem querer, entrou nessa história, né? Tivemos uma vivência muito grande, porque a Valéria trouxe essa questão para a Escola Paulista de Medicina. E é verdade, ela também estava sempre à frente de um conceito muito rígido, né? Mas eu acho, particularmente, que eu enfrentei algumas dificuldades, porque a sociedade era muito fechada. O próprio Raimundo, que era o chefe da gente, ele era um pouco mais inovador. E ele falava para mim: continue fazendo, porque isso vai ser o futuro, é o futuro. Mas a sociedade em si, ela truncou muito, eu acho.
Acho que não foi tão simples acontecer naturalmente, acho que não. Foi acontecendo e a gente tinha que voltar para trás. Foi acontecendo e a gente tinha que voltar. Mas aquilo que é para ficar, acaba ficando. Então, o que eu acho que a gente acabou fazendo é indo para fora para buscar esses elementos, como para a França, para os congressos americanos, onde já se fazia uma medicina estética mais progressista e com um olhar mais, também muito mais de publicação, muito mais científico, muito mais sério. Acho que a gente demorou um pouco, Lígia, Eu para... não senti, não. Eu Não, achei muito bom. A Sociedade Brasileira de Dermatologia sempre te apoiou. nunca É, fez nada contra. Era chatinho, era o CRM, era o né? CRM, que até hoje, né? Então, até Não, hoje. eu acho que sim. Agora, depois, Eles agora parecem estar tão tranquilos. tolerantes Mudou, né, com também. todo tipo de aventureiro que aparece, né? Sim, sem dúvidas. Mas, naquela época, não É, senti. Da sociedade brasileira, não tenho nenhuma. não, Aliás, mas eu gostava muito dos dermatologistas, os mais velhos, os chefes, né? não, eu acho que o que aconteceu foi natural, porque era uma coisa nova, então um pouco mais revolucionária, precisou de um tempo de amadurecimento. Acho que nem eu também entendia muito bem o que a gente estava trazendo, porque eu me lembro de uma paciente sentada na minha frente no consultório que tinha essa ruga da glabela e ela falava para mim: doutora, eu faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço para tirar essa ruga. Eu falei: quando que a gente vai tirar essa ruga da glabela? Nunca, né? No fim, alguns anos depois, veio a toxina botulínica, que foi uma verdadeira revolução no tratamento dessas rugas de movimento. E eu não me lembrava mais nem o nome da paciente, porque eu juro que eu teria resgatado essa paciente para poder ajudá-la. Mas ela realmente era uma pessoa de um bom coração, mas aquilo era tão marcado que dava para ela aquela aparência muito brava, né? Agora, para mim, você também sempre foi muito associada ao botox, à toxina, era uma coisa que marcou também essa época. Você lembra disso? Nós participamos, né? Sim, Fomos para o lançamento do sim, livro da doutora Doris Excel na França, né? sim. Que foi um grande Um marco. acontecimento. E o Botox que já existia há mais de 60 anos, mas não se sabia, vejam só, do uso terapêutico, do uso Estético. cosmético, Isso. né? E algo que é usado, hoje em dia é usado, inclusive, em cirurgias, em neurocirurgia, em neurologia, que já era utilizado, e depois surge aquela novidade, né? E que foi realmente algo que mudou até o Mudou. perfil dos consultórios, Mudou, né? sim. Eu acho que é um dos procedimentos mais realizados no mundo para É, fins estéticos, e quando bem realizado, realmente ele melhora a autoestima, melhora a aparência, de alguma forma, como você para de contrair, você também produz mais colágeno, e depois, um pouquinho lá na frente, a gente começou a usar os injetáveis, que aí no começo ainda não eram esses tão sofisticados como a gente usa, como ácido hialurônico, mesmo o próprio ácido hialurônico que ainda vinha da Espanha, no começo não era purificado, dava muitas reações, mas talvez paralelo a isso o próprio colágeno. Você lembra da época do colágeno sim, injetável? mas não usávamos desde Usávamos muito. nem vamos falar em data, Não, mas o não, não. Zyderme, né? Tão É usado já, verdade, é se verdade. fazia teste para ver se a pessoa não teria alergia. E já usávamos os preenchimentos, né? E, Colágeno, que não durava tanto, mas eu fiz até, estive na Argentina, o Valdemar sempre foi ligado muito à Argentina, a Buenos Aires. Fiz até um estágio na clínica do Dr. José Jure, um famoso cirurgião e o plástico Cordeiro de lá. também era de lá. O Cordeiro era Cordeiro, uma né? Um homem tão referência. bonito, de olhos azuis. É verdade. E foi realmente a Argentina, Foram aliás, mentores, né? Buenos Aires especificamente, está muito associado para mim às lembranças daquele início da dermatologia, né? Para mim também. E depois a gente começou a trabalhar com intradermoterapia, que era a mesoterapia, e eu fui também para Paris com o Otávio Macedo na época. O Macedo também era Ah, muito sim, amigo Otávio do Macedo. Cordeiro, e a gente fez um curso com Lecos, com Pistor. Então, a gente tinha que sair realmente daqui, porque aqui não tinha grandes referências nessa Eu área. nunca saí daqui, eu saía para a Argentina, ficava um pouquinho, uma Eu semana, saí. 10 dias e voltava. Ah, E eu me lembro do Cordeiro, uma frase do Cordeiro, um homem
dos mais bem É verdade, vestidos que eu já elegantíssimo. vi. O doutor Sebastião de Almeida Prado Sampaio também, viu? É, No estilo é verdade. tradicional. E o doutor Cordeiro falava quando, e era uma coisa que eu sempre repetia para as pacientes, repito até hoje, quando ele dizia que não importa cortar as pontas dos cabelos, e ele falava aquilo naquele espanhol argentino, como é? La raíz no sabe el que se passa em la punta. Olha, as mulheres têm tanto medo de cortar o cabelo, né? Somos tão apegadas a Não isso. acho, não, acho que elas cortam Você demais. Eu acha? sou a favor de Ah, todos ficarem com o cabelo muito comprido. eu acho também. A gente tinha um conceito de que mulher mais, não vou falar que é o nosso caso, mas de que mulher mais velha não podia ter o cabelo comprido, não é? As mulheres começam a cortar. Não As, sei, porque a minha mãe sempre teve comprido. sempre teve um cabelão preto até É, aqui, como uma espanhola. Eu já vinha de uma família de mulheres um pouco fora da da curva. curva. Que bom. E depois o que que veio? Eu comecei a fazer esses congressos lá fora, e lá fora já se falava muito em tecnologia. E logo eu fui para a New York University, lá com o Roy Jerônimos, a gente começou a falar de laser. E eu A me Shirley sempre foi. não foi? E aí eu me lembro, Lígia, de um evento que teve no Hospital das Clínicas, e era a primeira aula de laser que estava sendo dada no Brasil. E eu comecei a falar, era um laser só para fazer tudo. Tirava tatuagem, rejuvenescia, tirava verruga, era um laser que tinha lá, que era um laser até de odonto, que se usava também, era um laser de CO2. E eu estava dando aula e acabou meu tempo, o doutor Cusset, que também era um mestre que falava muito dessa parte estética, ele falou que o meu tempo tinha terminado. Eu falei, sabe quando você está no final de uma aula? Eu estou terminando. O seu tempo terminou. Eu me lembro, a gente é jovem, é impulsiva, né? Que eu joguei o microfone e a plateia levantou e um das pessoas levantou, o Cebolinha, não sei se você conhece, que é um dermatologista, ele tem um Ah, cabelinho sim, sim, assim. sim. E ele levantou e falou, não, deixa a professora continuar dando aula, não sei o quê. Eu nunca mais ultrapassei o tempo de aula, nunca mais. Aquilo foi uma lição muito grande para mim. É doído na hora, porque você quer passar uma mensagem importante, mas você não pode deixar essa mensagem para o final de uma aula, né? Você tem Sim, que fazer com que ela caiba no corpo da aula. Ele foi realmente incisivo na colocação dele, o professor Cusset, mas eu tinha uma mensagem que ensinou. eu mesma não estava controlando. Mas isso tem muitos anos, e aí a gente começou a fazer, então, laser no Brasil. Era muito A revolucionário, Shirley né? sempre foi uma expert em laser. Logo É. você se interessou profundamente pelo assunto. Eu gosto muito de tecnologia. E você sabe que quando a gente tinha na escola aula de física, eu falava, nunca mais vou usar isso, né? Que bobagem aprender física, porque queria fazer essa questão de medicina. No fim, eu uso bastante, a gente usa bastante na dermatologia, porque os conceitos de laser são todos atrelados a isso, né? Mas você acha o quê da tecnologia? Você trabalha bastante com tecnologia? Particularmente, eu não tenho uma aptidão pessoal para aparelhinho, seja qual for, um abridor de lata, por exemplo. O Valdemar faz tudo para mim. Ai, Valdemar, você está aqui, ó, Agora, no é topo. claro que é É, uma utilidade é. enorme, eu gosto muito. Eu gosto muito da parte clínica, gosto de Uhum. preenchimentos e as médicas que trabalham comigo, cada uma segue a sua tendência, a sua preferência, né? Eu costumo mandar muito, só lá na clínica. Que lá é Em seu casa, domínio, não. né? É. Mas eu costumo direcionar as coisas, né? Uhum. Mas eu, pessoalmente, não é a minha parte preferida. A É, Shirley, não, sempre se destacou nisso. eu gosto e acho que houve uma evolução muito grande nessa área, podendo dar para os pacientes melhor qualidade de vida e melhor autoestima. Então, você imagina uma pessoa que tem um nevo de ota, por exemplo, que é uma mancha escura no Sim, rosto, né? E que aquilo causa tanto impacto na vida dela, tantas limitações e tanto preconceito. Ou tem um hemangioma, que muitas vezes comprime o globo ocular, fazendo com que essa compressão possa levar até a cegueira desse olho. Então, muitas vezes você salva vidas, né? E diz que é isso, que a gente, quando salva uma vida, a gente salva a humanidade inteira, né? Então, a minha intenção não era necessariamente só estética, também era muito terapêutica e coisas que você não conseguiria com os conceitos tradicionais, né?
a tecnologia tinha que evoluir para te dar isso, né? Ou mesmo uma tatuagem, às vezes a pessoa tem tatuagens que ela não gosta mais, que atrapalha as Saudades de Pernambuco, né? por exemplo, Escrito. por Peguei exemplo uma assim, isso. saudades de Pernambuco. Eu atendi um que ele tinha assim, o nome de uma namorada, como não dava para tirar, ele fazia um risquinho com a tatuagem. Outra namorada, ele fazia um risquinho com a tatuagem. Até que a gente foi tirando tudo. Ou outra que fez uma tatuagem numa região íntima, com nome. Isso aí ninguém pode fazer, gente, porque é muito. Você briga com esse namorado, imagina para você ter uma outra condição aí, um outro companheiro. Muito complicado, né? Mas aí o futuro companheiro, que então era o atual, falou: você vai lá e tira esse nome do outro namorado. Muito certo. Muito certo. Além do rosto, você também gosta de tratar o corpo? Como que é na sua vida? Assim? Sim, a dermatologia abrange tudo, né? Sim. Então, as próprias pacientes trazem as suas necessidades, né? Uma grande utilidade do laser é para estrias, uma coisa tão comum, né? Sim. E mesmo Tão para celulite, frequente. gordura Sim. localizada. Hoje em dia você resfria lá a gordura e ela morre por apoptose, é uma morte mesmo da gordura, com aparelhos que têm uma eficácia muito grande. Antigamente a gente não levava muito a sério essa coisa corporal, não é? Não sei, Acho sério nós levamos tudo, para saber o que nós conseguimos, É né? verdade. Mas aí, de uns anos para cá, nós começamos a dominar de uma maneira, de uma maneira ouro mesmo, todo o fenômeno do rosto, né? Então, é possível melhorar a qualidade da pele, ou com condutas clínicas, ou usando outras técnicas e tecnologias. A gente bloqueia as rugas de movimento, a gente preenche, mudamos o rosto, aí a gente foi para o corpo. E aí eu estava falando um pouquinho para você que a gente tem, inclusive, um evento que trata dessa parte corporal, que chama-se Body on Top. Você está super convidada aqui, ó. Ela vai participar do 7º Body on Top, que vai ocorrer agora no Clube Monte Líbano em setembro. Como esse evento começou a ter muito sucesso, nós levamos esse evento há um mês atrás, mais ou menos, para Madrid. Você sabia disso? Não. E aí nós levamos, então, o nome do Brasil e a expertise para fora, além mar, né? E eles estão muito mais atrasados que a gente tem um conceito muito mais holístico e muito mais completo dos pacientes. Eles ficaram muito encantados com a nossa experiência. Então, em Madrid, a gente trouxe as pessoas próximas ali, Portugal e outros países, que vieram aprender com a experiência brasileira. Eu queria dividir isso com você, porque, na verdade, é uma conquista de todos nós. Às vezes a gente é só o finalzinho da linha, mas todo um processo foi feito até a gente chegar lá. Ousado, viu, Lígia? Porque é muito diferente fazer um evento aqui no Brasil, que a gente faz agora já com facilidade, do que fazer lá fora. Eles são muito mais resistentes. Você está muito convidada para o 7º Body on Top, que vai ocorrer logo, logo. Eu vou mandar um convite especial para você. E todo mundo que está assistindo a gente, né, está convidado para o 7º BOT, que vai ocorrer no Monte Líbano, de 19 a 22 de setembro. Você conhece o Clube Monte Líbano, né? Sim, aliás, temos uma festa lá agora da Escola Paulista. Então, vai ser lá, o Valdemar vai, né, Valdemar? E me conta uma coisa, aí, depois que a gente começou a trabalhar com a parte corporal, eu comecei a trabalhar com a área íntima. Aí eu falei para a Lu, posso trazer uma vagina? Aí ela falou, pode. Aí eu trouxe uma vagina. Eu quero saber se você também vai para essa área ou você encaminha essa parte. Não, eu gosto muito dos tratamentos clínicos, né? Dos hormônios, Sim. da reposição hormonal. E aí, laser vaginal não fazemos. E aí deixamos para a doutora Shirley fazer. Não, muita gente faz, né? Mas eu concordo com você. A reposição hormonal é vital para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né? Não, existem pessoas que estão contraindicadas, mas é pena para quem não pode fazer a reposição, seja sistêmica ou seja local, porque ajuda sobremaneira. Né? Sim, é claro que há casos de contraindicação formal, realmente é uma pena, e tem gente que não quer realmente fazer, fala, eu não quero, né? E é uma decisão que eu acho que é correta. E realmente, para os tratamentos da área íntima, você precisa estar com essa parte hormonal bem em ordem.
E eu falo que, para nós, dermatologistas, olhar para a área íntima é uma grande oportunidade de fazer com que a mulher se olhe mais vezes do que uma vez por ano no ginecologista. E eu também digo que é o seguinte, muitas histórias vêm com a mulher na posição ginecológica. Quando a gente vai ao ginecologista, a pesquisa do câncer ou de alguma normalidade tem que ser o foco. A gente não pode ter uma doença que a gente não faça um diagnóstico precoce. É mistério que a gente faça esses diagnósticos no ginecologista. Mas é rápido, não é? Quer contar alguma coisa? Fala, não, é minha vida pessoal, não quero falar nada. Não, todo mundo sabe, é um assunto assim, que está na boca do povo. Então, todo mundo sabe que eu, aluna do Valdemar Cogos, professor de ginecologia, casei com ele, graças a Deus eu consegui essa façanha. Olha aí, Valdemar, você foi homenageado do começo ao fim. E como foi que começou essa paixão? Conta aí, você Começou com contou. um tapa na mesa, porque a classe fazia barulho, Não estava e prestando ele deu um atenção. morro na mesa, rachou a Não é mesinha de possível. fórmica, e eu logo comentei com a colega ao lado, que homem, ele rachou a mesa. E E aí? logo ele veio no corredor, me convidou. Você se interessa em assistir uma mastectomia? Me interesso muito, sim, professor. Verdade que foi assim. Aí você foi lá assistir a cirurgia. Nunca fui assistir a mastectomia, porque aí ele me convidou. Bom, E aí? e Aí depois vocês saíram assim para foi. jantar, e aí você se apaixonou. No começo, um pouco escondido. Porque professor, né? Não era por outros motivos. E logo depois ele me levou a almoçar no Dom Fabrício. Ai, Dom Fabrício era muito bom. Tinha um sorvete com os negocinhos, né? Era de sobremesa, era bom. Não sei porque eu não comi nada. E assim foi, um ano e pouco depois ele casou comigo. Olha, para sempre. E agora eu tenho um filho, Paulo Cogos, até conhecido, Conhecido. É verdade. para o bem e para o mal, um conhecido até youtuber, será candidato a Não, vereador. muito inteligente. O Paulinho, eu me lembro no começo, quando eu tinha a Nathalie, que é a minha primeira filha, e o Paulinho, que a gente se encontrava naquelas Sim. reuniões, sempre foi muito inteligente, né? Muito. Impressionante. Impressionante. É um filho rebelde, de alguma forma, porque ele está além do tempo dele, mas muito inteligente. Ele é né? anarcocapitalista, quer dizer, é como o Milei. Aliás, ele é chamado de um Milei brasileiro. É. Foi a posse do Milei, porque o pessoal anarcocapitalista de lá, a delegação convidou, E ele foi. Foi muito interessante. Ele agora deixa até as costeletas, viu? Eu vi Você no já viu? Instagram. Parece um negócio dos anos 70, uma costeletona, só para ficar parecido com o Milei. Lindo, o Paulinho é um menino muito lindo e está muito realmente fazendo um trabalho aí naquilo que ele acredita, né? E é isso que a gente tem que Eu defender. aprendo muito com ele. Eu também, porque democracia é isso, cada um tem que ter uma Eu sou opinião. um pouco antidemocrática. Você é um pouco Eu sou monarquista. E eu sou mais anarquista mesmo. Eu gosto de mas quebrar. anarquista... Então, o Paulinho é conservador. É conservador. Anarcocapitalista. É diferente de anarquista. Então, explica aí para todo mundo o que é. Anarquismo está mais ligado à esquerda. Uhum. Né? Então, aqueles movimentos que mataram a imperatriz Sissi. Sim, eu fui lá na Áustria, fui lá ver esse castelo. Exatamente. Castelo de Chambron. Isso. Um espetáculo, né? Maravilhoso. E ela, que era húngara, mas se tornou a imperatriz, casada com Franz Joseph, e foi assassinada depois, não na juventude, já mais tarde, com 50 e poucos anos, foi assassinada por um anarquista. Né? Uma coisa questões terrível. Políticas, né? Questões mais ligadas à esquerda. Uhum. Eu sempre fui monarquista, gosto muito de coisas tradicionais, e o Paulinho é conservador. Apesar de ele ter uma atitude dura, às vezes... Não, apesar, porque o anarcocapitalismo é conservador. Entendi. Às vezes então, a gente acha que não, da direita, bem da direita, eu diria até que ele é da extrema direita. É verdade, acho que sim. Pró-arma, antifeminista,
Eu também sou antifeminista, É, sempre fui. Feminismo é uma coisa que pode destruir uma mulher e não é necessário. Até tem até uma frase, para não citar nenhum filósofo tão importante, citando Madame Coco Chanel: Les femmes sont fortes quando elles sont féminines. As é, mulheres são fortes quando femininas, né? sim. Aproveitando as suas qualidades Sim, inerentes, né? eu acho que de uma certa forma você tem razão. E as mulheres se perderam um pouco nesse sentido, né? Querendo ocupar outras funções, outros degraus aí, e se perderam mesmo. Eu acho que talvez haja uma tendência a um retorno aí, porque senão acho que a gente Meu vai. Deus É, queira, viu? porque eu acho que sim. A gente quis tanto ser nós mesmas que a gente acabou sendo outras pessoas, né? E de alguma forma um pouco mais masculina, se a gente puder definir assim, e nos perdemos em algum ponto. É possível. Mas eu não sou nem feminista nem antifeminista. Eu acho que as pessoas têm que ser olhadas como pessoas, principalmente, né? Não se elas são homens ou mulheres. Mas essa abordagem sua, eu acredito que seja verdadeira, assim. Acho que é um posicionamento que a gente tem que avaliar. Porque às vezes a gente está lutando tanto a favor de uma determinada questão que a gente não entende exatamente onde a gente quer chegar. E às vezes ultrapassa isso e nem sempre isso traz a felicidade que a gente imaginaria, né? Se você quiser deixar uma mensagem aqui, uma coisa bem importante para todo mundo que está com a gente, o que você deixaria? Eu deixaria, em primeiro lugar, um certo lamento pelos caminhos que a medicina tem percorrido, Uhum. uma desvalorização da medicina em geral, Sim, é né? verdade. Uma perda do, do posto que a medicina sempre desempenhou Já na na base, né? humanidade. Sim, Então, você talvez concorde comigo, né, Shirley, que o respeito que se tinha pelos médicos é antigamente, que eu verdade. digo até bem mais anteriormente, não é o mesmo, né? Sim. E aventureiros que lançaram mão exercendo a medicina sem serem médicos. Sim, e apoiados pelos próprios conselhos, né? Porque eles podem fazer. Então, quando você fala, a tal profissão pode fazer? Pode, porque a sociedade deles respalda que eles façam, né? Então, não há E as muito a fazer. sociedades das especializadas acabam, até para não se meterem em grandes encrencas, se eximindo. Mas isso não tem jeito, é como está caminhando e É. deve desembocar em algo. Então, eu primeiro lamento isso, a decadência do prestígio da medicina, Uhum. o número de faculdades Exatamente. Então, é a absurdo. base, porque o que se visa é só dinheiro, é só lucro, né? E não formar pessoas capacitadas e com alma de médico. Porque é uma alma também, né? Essa questão de você querer cuidar, querer curar, transformar a vida das pessoas. Então, esse número de escolas de medicina, assim, em toda a esquina é chocante, né? De alguma forma. Sim, isso obviamente tem as consequências que nós estamos vendo, né? Sim. E esses programas todos mais médicos, isso, a interferência do Estado, No ato né, médico e no no ato médico. médico, né? É. Então, isso é uma mensagem desgostosa, mas é uma constatação. E eu me sinto muito feliz. Lembro da Shirley tão feliz quando começou na dermatologia, na Escola É. Paulista de Medicina, mostrando as suas fotos de formatura na medicina com seu vestido lindo de cintura baixa e a saia É, um armadinha tule. Era um balonezinha, tule, né? Um é. tule, isso mesmo. Exatamente. Viu? É inesquecível, você vê, não é que eu guardo as fotos de tudo que me mostra, mas aquela foto da doutora Shirley é memorável. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, Shirley, você sempre foi muito glamourosa É, você com os acha? nossos professores. É. Você nunca vi, nem soube de nenhuma atitude sua hostil, belicosa
ao receber um galanteio, um elogio, que era coisa que a doutora Shirley recebia e recebe de manhã até à noite. Então, ela sempre era muito gentil com seus professores. Conversou com todo mundo, né? Sim, mas mesmo aqueles que intencionalmente, sem maldade, mas era impossível reprimir um elogio frente à beleza e à graça da doutora Shirley. Ela foi hostil, agressiva, ao contrário, né, Shirley? Então, eu daria uma mensagem para as moças, pensando até no futuro curso de comportamento. Não sejam assim agressivas. Sim. É bom receber um elogio. É verdade. É claro que existem as agressões, os Sim. estupros, os abusos, existem também com os homens. Mas eu digo a vocês, sejam gentis ao receber um galanteio, um elogio. Não fechem, não assumam um rosto fechado e assustem, né, o agressivo. outro. Não assustem. Assim como vocês não devem assustar uma pessoa qualquer, uma senhora, uma criança, não assustem os rapazes. E a Lígia, ela já foi convidada a dar um curso de comportamento, é isso? Como vai se chamar? Vamos fazer o lançamento aqui, Lígia. Eu não sei, é o Paulinho que está organizando. E eu, com a minha falta de tempo crônica, por uma desorganização pessoal, é o contrário da Shirley, que é organizadíssima, sabe dividir o seu tempo. A única vez que você perdeu a hora foi naquela aula com o doutor Cussé, né? Eu perdi? Não, nesse você momento contou. que eu contei, é verdade. E que você aprendeu a lição e nunca mais atrasou. Nunca mais. Então, a Shirley é pessoalmente muito organizada, muito produtiva, muito eficiente. Eu diria até rápida, porque eu lembro nos congressos como você, apesar de se arrumar lindamente, você se arrumava mais rapidamente, né? Estou treinada. Você sabe que meus pais, eles trabalhavam com moda. Então, eu na verdade, cresci muito estimulada por isso. Lembro Porque, às vezes, muito a pessoa... da sua mãe. Lembra da minha mãe? Às vezes, a pessoa não sabe o que é essa raiz. Então, ali, mesmo dentro de era um bairro, meus pais tinham uma loja no Ipiranga, eu tinha um estímulo muito grande. Então, as coleções, elas eram trazidas para a loja, eu desfilava, provava aquilo para os meus pais verem como era. Olha. E aí, de alguma forma, isso penetrou na minha vida. Minha mãe queria muito ter sido médica, eu acho que um pouco ela também acabou se espelhando naquilo que eu acabei sendo. Ela era muito comunicativa, ela era muito comunicativa, muito divertida, né? Todo mundo gostava muito da minha mãe. Eu realmente lembro muito ela, fisicamente, hoje eu me olho, muitas vezes eu acho. Lembra, tem muito do teu jeitinho aqui dos olhos. Lembra muito. E ela era muito extrovertida, né? Sim. Não havia quem não ela não conhecesse. Era inibida, não. E não invasiva, ela era muito bem comportada, inclusive. Todo mundo gostava muito dela. Uma moça que lidava com negócios, né? Uma beleza. Ela era uma grande referência mesmo para mim. E eu espero que a gente possa sair daqui com a intenção de ter trazido grandes referências também, e que os nossos filhos também possam levar da gente essa questão de ser gentil, porque eu falo para as pessoas, o que você quer ser quando crescer? Quero ser gentil. Eu acho que a partir daí a gente consegue todas as outras coisas, dependendo das nossas aptidões, dos nossos desejos, né? E eu queria muito, muito esse encontro. Eu espero muito que todo mundo tenha gostado. E se quiserem mais, a gente vem de novo, né, Lígia? Agora a gente traz a segunda parte, que são os netos, e depois mais e mais. E acho que é isso mesmo. Acho que a vida deu para a gente uma grande bênção de ter encontrado, de alguma forma, uma profissão que nos traz, de alguma forma, muita felicidade e da gente ter se encontrado também. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E, como a Shirley disse, nós nos divertimos muito trabalhando. Exato. Né? Quando você parar de se divertir com aquilo que você faz, pare de fazer, né? Eu acho que tem que ser isso, uma coisa que você faz com tanta tranquilidade, que é um grande divertimento, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um marco, um momento memorável, uma volta àquele vestido balonezinho. Um dia eu vou mostrar aqui depois. Se a Lu permitir, a gente vai fazer uma montagem. Esse meu vestido, na verdade, a minha mãe não queria que eu me casasse, você sabe? E aí essa eu não sabia. Eu vou contar. Então, ela não queria que eu me casasse, porque é uma questão religiosa. E aí, ela me deu o vestido de formatura, que médica ela queria que eu fosse. 2 meses depois, eu me casei. Então, eu me formei em dezembro e eu depois casei em fevereiro.
E aí eu tinha esse vestido, que era um vestido todo drapeado, e assim embaixo ele era um tule, Um que nem tule. essas bonequinhas que a gente tem nos porta-joias, era Sim, aquele modelo de vestido. E aí eu tinha uma flor preta, usava uma sandália eu kizarina lembro preta. disso mesmo. Sandália kizarina é uma sandália de agulha, o salto. Era uma coisa equilibrista, né? E todo a gente usava porque dava, tinha coluna para isso. E aí, quando a minha mãe falou que não ia fazer o vestido para mim, para eu casar, eu fui na Maria Ivani, que era estilista da época, ela tinha um negócio aqui na Rua Augusta, e falei para ela o que eu podia fazer. A gente não tinha dinheiro para nada quando se forma em medicina, acabei de me formar. E aí ela falou, calma, nós vamos trocar essa flor que é preta por uma flor branca, com uns negocinhos de pérola, e a gente troca a sandália de preta para branca. Então, aquele vestido, que foi o meu vestido Ah, de formatura, ele foi também meu vestido de casamento. mas isso é uma revelação que não se esperava, olha. Acho que por isso que depois eu fui comprar tanto vestido, porque acho que eu fiquei com um problema psicológico. Não, muito bom, Legal, né? espetacular E estou essa dando uma dica, revelação. né? Você acabou de se formar em medicina, faça um vestido bem bonito. Se resolver casar, já aproveita o vestido. E Isso esse mesmo. vestido eu usei muito nas festas juninas, onde eu era noiva. Depois eu casei com meu marido numa festa junina. A minha filha já usou. Eu tenho certeza que a minha neta vai usar. Então foi um vestido, foi barato, né? Porque a gente usou muito. Puxa, Então, façam sempre aquilo, essa coisa da transformação, né? De você transformar alguma coisa que poderia ter sido ruim, ah, não case, não sei o quê, numa coisa boa, e que serviu para a gente finalizar aqui, né, Lu? Deu o nosso tempo. Um beijo para todos. Muito obrigada, viu?